Hi everybody, what's up? Oi gente, e aí? Hoje vamos falar sobre arte renascentista, um movimento artístico que chamamos Renascimento, nasceu em Florença, na Itália, nas primeiras décadas do século XV e nos finais de 1400 já tinha se espalhado por toda a Itália e na primeira metade do século seguinte, Roma já se sobrepunha a Florença como principal centro artístico. Esse movimento, embora bastante complexo e variado internamente, estabeleceu princípios, métodos e, sobretudo, formas originais e típicas. Trouxe também muitas características da arte clássica greco-romana, após um intervalo de quase 1000 anos, que foi a Idade Média. Assim como a arte clássica greco-romana, o Renascimento traz a beleza, a perfeição das formas, dos desenhos, das cores, tentando ao máximo chegar ao aspecto real dos objetos retratados, não só na pintura, mas na escultura e na arquitetura também. Depois de 1000 anos de Idade Média, denominada por alguns de Idade das Trevas, onde o intelectual e o científico não eram valorizados, as explicações para os fenômenos eram atribuídas ao sobrenatural, onde o teocentrismo dominava e não haviam questionamentos para as ideias tidas como verdades absolutas. Veio então, não sem muita resistência, um movimento renascentista, não só para o mundo das artes, mas todas as dimensões humanas que precisavam e ansiavam por mudanças, trazendo aí o antropocentrismo e a valorização do intelecto, do estudo científico, dos questionamentos e descobertas, colocando o ser humano como centro, como protagonista da sua existência e trazendo o ideal humanista. As características gerais do Renascimento, então, traz o pensamento racional em detrimento aos dogmas, a dignidade do ser humano, o rigor científico, o ideal humanista e a reutilização das artes greco-romanas. Na arquitetura, traz os mesmos princípios da geometria harmoniosa em que se baseiam a pintura e a escultura e recuperou aí o esplendor da Roma antiga. Os arquitetos renascentistas mais notáveis foram Alberti, Donato Bramante, Andrea Palladio e Michelangelo Buonarroti. Na pintura, talvez nenhuma época artística tenha sido igualmente rica e tão talentosa com grandes pintores como o Renascimento. Piero della Francesca, Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, o Supremo Rafael, os Bellini, Giorgione, Tiziano, Paolo Uccello, isso para citar apenas alguns dos grandes artistas renascentistas da época. As principais características da pintura são a perspectiva, a arte de figura no desenho ou pintura, as diversas distâncias e proporções entre si e os objetos vistos à distância segundo os princípios da matemática e da geometria. Também o uso do claro e do escuro, pintar algumas áreas iluminadas, outras na sombra. Esse jogo de contraste aí reforça a sugestão de volume dos corpos. E o realismo também. O artista do Renascimento não vê mais o homem como simples observador do mundo que expressa a grandeza de Deus, mas como a expressão mais grandiosa do próprio Deus. É um mundo pensado como uma realidade a ser compreendida cientificamente e não apenas admirada. Trazem inúmeras cenas bíblicas aí retratando o divino e o humano. O próprio Michelangelo Buonarroti pinta muitos afrescos aí na Capela Sistina, maravilhosos com cenas bíblicas aí muito importantes. Uma inovação da época também o uso da tela e da tinta a óleo, tanto a pintura como a escultura, que antes apareciam quase que exclusivamente como detalhes de obras arquitetônicas, tornam-se manifestações independentes, surgimentos de artistas com um estilo pessoal diferente dos demais, já que o período é marcado pelo ideal de liberdade e, consequentemente, pelo individualismo. Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, é uma obra única. As técnicas e inovações frisadas pelo pintor, a importância que ele dava a essa tela a torna especial. Desde 1797, ela se encontra no Museu do Louvre, em Paris, rodeada aí por obras de arte de valor inestimável. O escritor contemporâneo Dan Brown, no seu livro Código da Vinci, cita bastante Vida e Obra, de Leonardo da Vinci. É um livro que traz muito conhecimento e bagagem cultural. Voltando para o Renascimento, as principais características da escultura trazem um acentuado naturalismo, ou seja, a procura da verossimilhança, um forte interesse pelo humano, pela forma, pela expressão e detalhes humanos e reais, um gosto marcado não só pelo conhecimento e técnica, como também pela ostentação de conhecimento e uma forte aspiração pela monumentalidade.
A escultura, assim como a pintura, deixou de ser apenas uma ornamentação para conquistar autonomia e brilhar por sua própria expressão. O maior de todos os escultores renascentistas foi Michelangelo Buonarroti, usando esquemas geométricos para suas esculturas. Vamos citar algumas: Pietà, na Basílica de São Pedro, Davi, na Academia de Belas Artes de Florença e Pietà de Rondanini, no Castelo Sforza, em Milão. Então hoje falamos da magnífica arte renascentista, que, como vimos, não transformou apenas o mundo das artes, mas também, como um todo, ele influenciou toda uma época e transformou o modo de vida e o modo como enxergar a realidade e o mundo à volta. Como o próprio nome diz, renascimento. Fez o mundo aí renascer depois de 1000 anos de Idade Média. O mundo renasceu. Por hoje é isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Thanks for watching. God bless you and see you next time. Obrigada por assistir. Deus os abençoe. Até mais.